Nesse vídeo nós vamos falar sobre um vídeo que o deputado Van Hatten, eu tenho uma dificuldade de falar o nome desse deputado, rapaz, deputado, né? Van Hatten, ele fez um vídeo mostrando as contradições de Alexandre de Moraes quando ele falava em 2017, 2018, quando ele já era ministro do STF, e o que ele está fazendo hoje. E aí ele pergunta o que aconteceu que o Alexandre de Moraes virou essa metamorfose ambulante, né? Virou essa borboleta, né? De largata para borboleta, né? Que virou uma cigarra, né? Então vamos entender o que o Alexandre de Moraes falou e essa posição do Van Hatten. Porque o Van Hatten era deputado na época que aconteceu o impeachment da Dilma. E ele foi um dos que apoiou o impeachment da Dilma, né? Ele, Bolsonaro, aquele senador lá do Espírito Santo, né? Enfim, uma galera enorme apoiou o impeachment da Dilma, achando que estava fazendo uma coisa que ia mudar o Brasil. Eu vou até mostrar uma foto aqui, ó. Essa foto é do dia 31 de agosto. Não, do dia 12 de maio de 2016. Bem, a Dilma tomou posse no seu segundo mandato em 1º de janeiro de 2015, porque ela foi eleita em 2014, ganhando o Aécio numa disputa complicadíssima, com aquela margem pequenininha, contagem de voto até a madrugada e aquela polêmica toda. O Aécio não aceitou o resultado, tentou questionar, foi para a justiça, foi pedir recontagem de voto, foi pedir auditagem, não conseguiu. E aí, meu filho, deu posse para Dilma e o primeiro ano da Dilma foi um inferno por causa disso. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Da turminha da orquestra. Então, no dia 2 de dezembro de 2015, início do processo de impeachment. Então, no primeiro ano da Dilma, ela já foi, entendeu? Já foi preparada para sair. E no dia 12 de maio de 2016, a Dilma é afastada. E aí o Temer assume, né? Estava ocorrendo o processo de impeachment, ela estava sendo julgada. Ela foi afastada e assume o Temer interinamente e nomeia os ministros dele, inclusive Alexandre de Moraes. E nomeia também Gilberto Kassab, que o Gilberto Kassab também foi ministro da Dilma. Ele era ministro da Dilma, apoiou o impeachment da Dilma e virou ministro do Temer. O Kassab não é fácil, não. Mas vamos lá, vamos entender isso. E aí, no dia 30 de agosto de 2016, né, a Dilma é cassada em definitivo e Temer vira presidente. E aí, em 6 de fevereiro de 2017, quer dizer, ele nomeia o Alexandre de Moraes e o seu ministério no dia 12 de maio de 2016. E 6 de fevereiro de 2017, menos de um ano, ele nomeia Alexandre de Moraes, ele indica o Alexandre de Moraes para o STF. E a turma lá que apoia Bolsonaro hoje, né, muita gente, apoiou a indicação do Alexandre de Moraes para o STF. Vamos entender isso? Vou mostrar uma foto aqui antes de soltar a fala do negócio. Esse aqui, ó, essa foto é do dia 12 de maio de 2016, quando Temer assume interinamente, e aí ele nomeia o seu ministério. Olha só, essa é a turma que estava comemorando, né, a queda da Dilma e a entrada do Temer como presidente interino. E aí ele foi distribuir o queijo, né? Quem estava do lado dele ali, assim, plantadinho ali, ó, era o deputado Van Hatten, né? Mal ele sabia que ele estava contribuindo para criar um monstro.
Na época ninguém imaginava que ele estava criando um monstro. Vamos entender isso, né? Alguns desses aí hoje fazem parte da base do Bolsonaro, outros fazem parte da base do Lula e ainda estão fechados, né, com o governo daí dos títulos progressistas. Vou mostrar outra foto também, que é muito interessante, que é essa foto aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa aqui, ó. Olha aqui o Temer dando, né, com Meirelles, né, que é a turma dos tucanato aí, ó. O José Serra, coitado do José Serra, o José Serra foi ministro de Relações Exteriores do governo Temer e foi afastado porque ele começou a ter problema de mal de Parkinson. Eu nem sei como é que está a saúde dele, gostaria até de saber, se alguém puder falar aí. O Raul Jugman, aqui do lado, ó, tá certo? Que criou-se aí um Ministério da Defesa para ele, na época eu acho que não tinha. Atrás do José Serra tem dois figurinhas ali, ó. Tem o Gedel Vieira Lima. E olha atrás da careca do José Serra. Quem está lá escondidinho, lá atrás no fundo, ó? Gilberto Kassab. Ele foi ministro da Dilma, caçou a Dilma e virou ministro do Michel Temer. E do lado do Michel Temer, quem está ali atrás dele, ali, ó, do lado esquerdo, o Alexandre de Moraes. Então, essa é a turma que foi empossada, né, na época do ministério dele, estava lá morrendo de satisfação de ter caçado a Dilma e ter entrado ali. Tem mais uma foto aqui que eu quero mostrar da época. Eu acho que é essa aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui, ó. Aqui, ó, ele cumprimentando o Alexandre de Moraes depois do Alexandre de Moraes assinar a nomeação dele de ministro da Justiça. Tá certo? E tem mais uma outra foto, deixa eu ver se eu consigo colocar essa foto aqui, que é muito interessante. Eu acho que é essa aqui, ó. Não, pera aí. Peguei errado, gente. Tô fazendo uma confusão aqui. Rapidinho, pera aí. É essa aqui, ó. Deve ser essa aqui, não é possível. Também não. É esta aqui, ó. Desculpa, hein, gente. Turma de Temer, deixa eu ver. Não, pera aí, tem que tirar essa aqui. Vocês estão vendo as fotos aí, né? Preciso matar a saudade. Vou entrar no vídeo ainda. Mas é importante vocês verem isso aí. Essa foto aqui, ó. Essa aqui é a turma que foi ministro do governo Temer. Você tem aqui o Gedel Vieira Lima, que foi preso por lavagem de dinheiro. Né? Foi apreendido lá no apartamento lá, né? Um apartamento de 50 mil. Como é que é assim? 50 milhões de reais, parece que é 50 milhões de reais, né? Não sei quantos milhões de reais. Em dinheiro vivo, assim, em malas, dentro do apartamento dele lá. Esse baixo aqui, ó, Henrique Alves, também foi ministro do Temer. Ele também chegou a ser preso, né, por desvios na Caixa Econômica Federal. Isso no governo Temer, ou antes, não sei. O Fernando Coelho Filho, isso aqui foi propaganda eleitoral antecipada. E o Gilberto Kassab também, né, começou a responder na justiça por venda irregular de área pública em São Paulo. Então a turma do governo Temer estava agarrado na justiça. Porque quando aconteceu o impeachment da Dilma, a Lava Jato, que tinha uma participação grande do PSDB de São Paulo, porque a turma do PSDB estava chateada com a eleição, de ter perdido a eleição da forma que perdeu, né, que o Aécio perdeu, por causa da turminha da orquestra, né? Mas ali tinha todo um contexto que tanto a turma da oposição como a turma que fazia parte do governo, antes era tudo, sabe, todo mundo no mesmo barco. O Lula governou com uma boa parte do tempo dos seus primeiros mandatos numa certa parceria com a oposição, com o PSDB, né? Fazendo concessões, ó, vamos dividir, né? Olha, tem
um jeito de arrecadar campanha aqui nessa estatal tal. Então, o governo do Lula, ele não acabou com a corrupção quando ele falou, vamos entrar no governo, tirar o Fernando Henrique e acabar com a corrupção. Não. O que ele fez? Ele se juntou, né? Ele juntou, falou assim, agora vamos dividir essa corrupção que vocês estavam fazendo com a nossa turma também. Porque agora a gente está no poder. Era assim, entendeu? Então ficou o Lula governando e dividindo as benesses, né, dos desvios, aquelas coisas todas, com o governo, com a oposição. E assim ele ganhava uma maioria no Congresso para votar muitos projetos que ele queria votar. E foi assim que começou todo o processo de escândalo, entendeu? Por quê? Porque as tetas foram começar a ser sugadas tanto pela oposição como pela situação. Né? Aí veio o mensalão, né, que foi para comprar parlamentares, para fazer maioria no Congresso. Veio o petrolão, e aí foi vindo, né, muitos escândalos. E quem pegou esses escândalos, foi atrás disso, foi a turma da oposição, que falou, vamos tirar esse governo daí, por quê? Porque essa turma está agarrada aí nesse negócio do mesário e a gente não consegue tirar. Eles não sabiam disso. Mas, enfim, era o jeito que eles achavam para tirar o governo da Dilma. E tem uma coisa que é muito prático e fácil de entender, né? As benesses, os louros, não sei como é que fala, né? Aquele cara que fez o processo acontecer, ele é premiado com alguma coisa, né? Para entrar no governo. Então, Alexandre de Moraes, que até então era um secretário de Segurança Pública do governo do Geraldo Alckmin em São Paulo, então o PSDB sempre teve um bracinho dentro da Polícia Federal. Isso aí é desde a época do Fernando Henrique. Então, eu entendo que essa ação toda que a Polícia Federal começou a fazer, né, a Lava Jato, e aí a Globo patrocinando, né, a Bandeirantes, quer dizer, os órgãos todos, essas mídias todas ajudando a tirar, mas assim, vamos fazer um trabalho cirúrgico para tirar o governo Lula, porque já está aí no 4º mandato, vai ir para 5 e ninguém vai tirar esse governo daí. Então tem que tirar esse governo daí, porque a turma da orquestra está mandando bala lá e não vai ser de outro jeito. Então não é porque a Lava Jato estava com a perspectiva de acabar com a corrupção no Brasil. Esmola, como é que é? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Não é assim que fala? Então eu acredito que o Alexandre de Moraes teve uma participação dentro da Polícia Federal, na época que ele ainda era secretário de governo Temer, né? Porque era uma coisa assim, meia, sabe? PT com o PSDB era meio siameses, os dois governavam mais ou menos, alguns pegavam alguns estados, dividiam algumas estatais ali nas barganhas. Então a coisa era muito promíscua. E aí quando o Temer assumiu o poder, a turma do PT falou assim, não, peraí, vocês estão caçando a gente só por corrupção, mas também vocês fizeram corrupção. Você não esquece que a gente estava junto no mesmo barco. Então a turma do PT também ficou mordida e foi para cima do governo Temer, né? E tinha um ministro lá do STF, que era aquele que morreu, né, no acidente de avião, que estava com uma bagatela de denúncia que ia botar essa turma da oposição na berlinda também, né? Eu esqueci. Escreve o nome desse ministro aí da Justiça, ministro do STF, que foi o relator da Lava Jato, né? Ele estava lá com mais de 100 processos que iam pegar essa turma toda da oposição, né, do governo Temer. E ia botar todo mundo, ia pegar essa turma toda, porque a Lava Jato foi usada para desbancar o PT. Então pegou muita gente do PT, mas fez aquele recorte assim, ó, não pega pessoal nosso, porque é a oposição. Mas aí a PT falou, não, peraí, vamos para cima deles também, né? E aí a turma da Justiça e tal, né? Tinha gente lá, a Polícia Federal também, não é todo mundo lá que é PSDB,
foi para cima do governo Temer, né? E aí começou a pipocar. Ó. Esse cara do Gedel Vieira Lima, da lavagem de dinheiro, né, foi aonde? Onde foi pegar os esquemas que a oposição do governo Lula fazia também, entendeu? Ó, aqui é tudo farinha do mesmo saco, gente. Vocês estão pensando que a Lava Jato foi só para consertar o país da corrupção? Não, foi só para tirar o governo do PT. Mas a corrupção continua. Então essa era a linha de pensamento. Tanto que o Gilberto Kassab foi ministro da Dilma, né, saiu, caçou a Dilma e votou ministro do Temer. Quer dizer, não mudou nada, tá certo? Esse Henrique Alves, quer dizer, a turma estava lá. Quer dizer, as merdas continuavam. Só que aí é o seguinte, o Temer assumiu o controle da situação, virou presidente, e essa turma da oposição tinha uma preocupação, entendeu? Que era frear o judiciário. Por quê? Porque ia pegar a turma da oposição também, né? A turma do PSDB, a turma do MDB, né? Que na época ainda era PMDB, o PSD do Kassab, quer dizer, a turma do PT estava indo para cima. Eu falei, não, vamos pegar essa turma também. Já que é para tirar por corrupção, vamos tirar vocês também. Vocês estão pensando o quê? A gente estava mamando na mesma teta todos os dois. Então, isso que aconteceu. Aí o que o Temer falou assim? Pega o Alexandre de Moraes, põe no STF, que ele estava, né, com o esquema da Lava Jato, estava se empoderado, né? Põe ele no STF e lá no STF ele vai começar a frear o judiciário. Entendeu? Para não chegar na turma do Temer. Então, essa é a resposta para esse vídeo, para vocês entenderem por que essas falas que o Van Hatten separou do Alexandre de Moraes, né, é referente a essa história que eu contei. Vamos ver agora? Então vamos lá. Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal TV Del Rey, né, o canal oficial da Comissão Cidadã de Inquérito. E se puder ser membro, né, a gente aceita muito porque ajuda muito. E se você puder ajudar com o Pix, então nem se fala, porque a gente depende só disso para continuar com essa verdade aqui, trabalhando essa verdade, tentando chegar perto dela, o máximo possível, porque a nossa proposta é pacificar o país. Então é preciso entender isso. Então, por que o Van Hatten estava lá, do lado do Temer, né? Ajudou a criar esse monstro? Então, ele não entendia. Talvez ele ainda não entenda. Então, nós aqui vamos tentar explicar isso para vocês, né? Vamos agora escutar o vídeo do Van Hatten? Então, me acompanhe. Imagine se um ministro do Supremo Tribunal Federal falasse uma coisa e poucos anos depois fizesse exatamente o oposto daquilo que ele mesmo disse. É hora de desmascarar Alexandre de Moraes. Desde até antes da Constituição do Império de 1824, o sentido usual da imunidade parlamentar processual em relação à prisão é claro: somente permitir o afastamento do parlamentar do exercício de seu mandato conferido pelo povo em uma única hipótese: prisão em flagrante delito por crime inafiançável. Pois é o que diz a Constituição. Mas esse mesmo ministro de 2017, agora, em 2025, mandou prender preventivamente uma deputada federal sem trânsito em julgado, sem flagrante delito por crime inafiançável, sem respeitar o que diz a Constituição. Desobedeceu o que ele mesmo defendia não faz muito tempo. As imunidades parlamentares não podem realmente ser interpretadas extensivamente, mas não podem ser reduzidas, não podem ser ignoradas, não podem ser desprezadas, não podem ser interpretadas a partir de meras normas ordinárias, invertendo exatamente o que é uma garantia do Estado Democrático de Direito. Alexandre de Moraes dizia isso com convicção. Hoje, faz exatamente o contrário. A mesma imunidade que ele tratava como cláusula essencial para a democracia, ele agora
ignora. Pior, ataca e viola, como se nunca tivesse sido escrito uma linha por ele a respeito disso, ou mesmo como se ele nunca tivesse dito uma palavra sobre esse assunto. Como também lembra outro importantíssimo autor norte-americano, Roscoe Pond, não há e não pode haver poder sem limites, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal. Que a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. São palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes. O que mudou em apenas poucos anos, que não havia mudado antes em milênios, hoje é ele que age como se fosse um imperador romano. Nós vamos voltar no vídeo. Aí, mas vamos tentar responder o Van Hatten. O que mudou? O que mudou? Por que ele virou essa borboleta? Né? Deixou de ser uma largata e virou uma borboleta. Né? Deixou de ser uma largata e virou uma cigarra. Né? Essa metamorfose ambulante, como diz Raul Seixas. Bem, o que mudou foi ele ter descoberto a turma da orquestra. Entendeu? Ele descobriu isso em 2018, no final de 2018, após o período eleitoral, após as eleições de 2018, quando Bolsonaro foi eleito. Ele ainda já estava no Supremo, mas ele ainda tinha, né, a turma da Polícia Federal, que ele foi ministro, né, sobre a tutela dele, porque ele foi ministro, mas não largou a turminha dele lá, não. Né? Ele foi para o STF, mas não largou a turminha, ele deixou plantado lá, olha, eu sou ministro do STF, mas também sou o homem do Ministério da Justiça, porque eu estou aqui para frear o judiciário, né? Para não ir para cima da turma do Temer. Então, quando você vê ele falando grosso ali, né, ó, vamos respeitar os deputados, vamos respeitar o Supremo não tem que fazer nada, então ele veio para cima para pôr freio. E a turma do STF estava, como diz o Lula, acovardado, né? Pela expansão que a força-tarefa da Lava Jato teve, né? E foi atropelando, às vezes, em alguns processos, né? E prendendo gente, e deixando delação premiada. Né? Você via nessa época a turma do PT correndo o mundo afora para denunciar que estava tendo um golpe no Brasil, né? Que estavam violando, sei lá o quê, o direito do Lula, a Dilma, né? Prendendo o Lula, prendendo a Dilma, caçando a Dilma e tal. Então, essa truculência da Polícia Federal, que na época o Alexandre de Moraes estava no controle, ajudando a caçar o Temer e tudo mais, a caçar o Lula e todo mundo, né? Fez com que o STF se acovardasse realmente, entendeu? E aí o que aconteceu? Aconteceu que em 2018 ele descobriu, entendeu? Como é que foi que o Lula ganhava as eleições e a Dilma ganhava as eleições, o PT ganhava as eleições. Porque ele não conseguiu eleger o candidato dele, que era o Geraldo Alckmin. Porque, pronto, olha, Temer assume, agora quem vai cuidar da parte jurídica aí vai ser o da Justiça, vai ser o meu secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, e aí nós vamos continuar com essa corda no pescoço do PT aí, entendeu? Vamos estrangular essa turma aí, porque senão eles vão ficar com essa orquestra aí ad eterno. Mas a turma do PT estava indo para cima também, tanto que o Temer quase que foi cassado. Chegou depois a ser preso também, na época ainda, né? Por quê? Porque a turma do PT estava indo para cima. E aí foi quando ele começou a atacar o judiciário. Entendeu? Tanto que ele foi, né, na época, um advogado que ajudou a salvar o Temer da bagunça lá de ser cassado.
E aí você vai vendo, né, essa mudança de comportamento dele. Por quê? Porque já não interessava mais atacar o Poder Judiciário, porque quem ganhou foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro não era uma ameaça para caçar, para prender, ele não tinha esse controle da Polícia Federal, igual tinha o Alexandre de Moraes, entendeu? Essa força-tarefa, né, assim, opressora para cima do PT. Mas ele falou, bem, agora nós temos que ir para cima do Bolsonaro, né? Porque a gente descobriu como é que foi que o PT ganhou as eleições. Mas o Bolsonaro ganhou. Eu sei que ele ganhou, e ganhou bem, mas isso aí é tema para um outro vídeo, entendeu? Porque quem concorreu com ele foi o Haddad, não foi o Lula, entendeu? O Bolsonaro vinha numa onda grande, e aí tem essa questão do mesário, depois a gente explica. Mas aí o que acontece? O Alexandre de Moraes, quando ele percebeu, né, que o PT tinha o controle do processo eleitoral e o Temer, né, quer dizer, o Bolsonaro já era presidente, ele falou, só tem um jeito de eu voltar, né? Agora eu tenho que voltar, o que eu vou fazer? Eu vou juntar com a turma da orquestra, vou apoiar a turma da orquestra, e aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a defender o judiciário, para a gente poder avançar para isso, para poder continuar usando o que o PT usava para ganhar as eleições. E aí, o que ele fez? Ele teve que soltar o Lula da cadeia, chamar essa turma para conversar, falou, agora vamos fazer tudo junto, entendeu? E aí, o que ele teve que fazer? Teve que engrandecer o Supremo de novo para poder fazer esse esquema. Então, continuando com o vídeo do Van Hatten. Como se nada pudesse limitá-lo, nem a Constituição, nem o Parlamento. E Alexandre de Moraes ainda se diverte com a adulação dos pares e também da esquerda brasileira. Repito, o que foi que de fato mudou nesse período? Esse perigo de confundir a interpretação constitucional, o ativismo judicial, com a inventividade ou o poder de apreciação ou a própria criação de legislação por parte do Poder Judiciário já fora alertado lá atrás, alertado por John Locke, quando afirmou que quem coloca a sua própria vontade no lugar das leis, que são a vontade da sociedade expressa pelo legislativo, acaba por alterar o legislativo. E todo aquele que introduzir novas leis sem ter sido autorizado pela escolha fundamental da sociedade e dessa maneira subverte as antigas leis, renega e derruba o poder pela qual foram elaboradas e desse modo acaba por estabelecer um novo poder legislativo. E o que Moraes e seus pares do Supremo fazem hoje? Ativismo judicial. Usurpação das funções do Poder Legislativo. Moraes e seus colegas no Supremo Tribunal Federal substituem em decisões monocráticas e colegiadas todos os dias, com a tinta de suas próprias canetas, o Congresso eleito democraticamente. Alexandre de Moraes criou a sua própria Constituição, regras, punições e censuras. Tudo por vontade própria, contra o que decidiu o Poder Legislativo. Exatamente como Locke alertou. Subvertem as leis a ponto de renegar e derrubar o Poder Legislativo, ferindo de morte a democracia representativa. O objetivo da separação de poderes não é evitar atrito, mas garantir o povo contra a autocracia, por meio de atrito inevitável, isso sim, resultante da distribuição dos poderes governamentais entre 3 departamentos, legislativo, executivo e judiciário. Atritos que costumeiramente ocorrem e por isso cada um dos 3 poderes tem as suas garantias, as suas imunidades. Impedir, ainda o Justice Brandeis, impedir a autocracia de qualquer dos poderes, inclusive do poder judiciário. Percebe a entonação de voz que ele coloca? Entendeu? É para colocar autoridade. Ele está botando medo nos pares dele ali, ó. Entendeu? Ele está se impondo. Ó, vocês têm que respeitar, entendeu? O legislativo, vocês não podem avançar para cima, o poder judiciário não é isso. Então ele atacava o poder judiciário para defender quem? A turma do Temer, porque a turma do PT estava vindo para cima. E aí ele falava grosso. Então ele foi lá para o Supremo, a mando do Temer, falou assim, Temer,
Alexandre de Moraes, vai para lá para você controlar a turma do STF, entendeu? Para não deixar eles virem para cima da gente. Deixa essa turma mansa, né? Como diz o Lula, né? Eles continuam acovardados. E aí, essa fala enfática que ele usa para falar, né? Ele estala a língua. Você vê que ele fala assim para mostrar força, né? Isso tem a ver com psicologia também. Eu nem sei se esse texto é dele, entendeu? Mas enfim, está aí como, né, o operário da obra. Vamos continuar vendo. Possibilita controlar os atos dos que manejam o poder governamental de maneira razoável, não arbitrária, não desarrazoada. E é por isso que há imunidade parlamentar. Justamente por isso, para evitar que o exercício independente do mandato eletivo seja ameaçado, limitado ou até mesmo revogado por outro poder. E hoje, o que faz Alexandre de Moraes? Persegue parlamentares, corta seus salários, que são impenhoráveis para qualquer cidadão, sem nenhuma base legal. Alexandre de Moraes nega o direito à ampla defesa, a presunção da inocência, não dá acesso aos autos dos processos. Como eu mesmo sei, porque também nos casos em que o alvo da perseguição sou eu, não temos acesso integral aos processos. Determina a prisão preventiva de parlamentar em violação explícita ao texto constitucional. O próprio Alexandre de Moraes definiu em 2017 o que é abuso, o que é autocracia do Poder Judiciário, o que é ser arbitrário e desarrazoado. Agora, em 2025, ele pratica toda a violência institucional que ele mesmo definiu e que veementemente havia criticado lá em 2017. Só em 37 e 69 as imunidades parlamentares foram diminuídas, o que mostra que a diminuição de imunidades parlamentares se faz em momentos de exceção, de ditaduras, de tiranias. A fortaleza da democracia também é a fortaleza do poder legislativo. Ou seja, para o Alexandre de Moraes de 2017, o Alexandre de Moraes de 2025 é um ditador? Um tirano? A pergunta, obviamente, é retórica. Não resta dúvida de que sim, estamos hoje em um estado de exceção. O que estamos vendo hoje é exatamente aquilo que o próprio Alexandre de Moraes descreveu como autoritarismo em 2017. A diferença é que agora ele é, de fato, o ditador. Basta perguntar a opinião de Alexandre de Moraes lá em 2017. Os parlamentares, antes de condenados com trânsito em julgado após o devido processo legal, eles só podem ser afastados do seu mandato em uma hipótese: flagrante delito por crime inafiançável. E mesmo nessa hipótese, quem resolverá em 24 horas, se remetendo os autos à Câmara respectiva, é o próprio Congresso. E eu faço questão em insistir nisso. Não é uma norma isolada. A norma traz em si 400 anos agora de imunidades. Foram 400 anos de história ignorados, pisoteados. No caso de Carla Zambelli, mais uma vez Moraes ignorou a Câmara, mandou às favas o devido processo, rasgou a Constituição. E pior, com a ajuda do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Um colega deputado do PT atenta contra a imunidade parlamentar. E o fiscal da lei, o Procurador-Geral da República, pede a prisão ilegal, inconstitucional, de um membro do parlamento, desrespeitando a única hipótese de afastamento de mandato. Bem, ele acabou de falar do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet. O Paulo Gonet é indicação do Alexandre de Moraes, dessa turma do PSDB, dos tucano paulista aí, ó. A turma, entendeu, que armou com a Lava Jato e tal. Então quem está mandando hoje no Brasil, é o Lula. Não, o Lula virou esse, como eles falam aí, né? A turma da direita fala isso, tem o bobo da corte. Põe ele para viajar, tira ele do Brasil, fica com ele, pega a janja, vai fazer turismo, vai fazer gracinha por aí, entendeu? O Lula não manda nada. Quem está mandando aqui é essa turma que tirou a Dilma, entendeu?
quando a turma da Dilma, a turma do PT foi para cima do governo Temer, botou ele lá no STF para poder frear o judiciário, entendeu? Ó, não vai mexer com a base do parlamentar não, porque está apoiando o Temer. Então vocês não veem com essa onda de justiçamento aí para cima da bancada do Temer não, que nós não vamos deixar não, entendeu? E aí ele foi para cima, ele estava atacando quem? O Poder Judiciário. Por quê? Porque tinha que proteger a turma do Temer. Estava todo mundo no mesmo balaio antes, né? Então, o que você vê é isso. Vai vendo. Lembrada por Moraes no seu julgado de 2017. É o consórcio Lula-STF a todo vapor. O Alexandre de Moraes, de 2017, chamaria de autoritário, tirano, ditador o Alexandre de Moraes, de 2025. Alexandre de Moraes personifica tudo aquilo que ele mesmo dizia rejeitar. Não é apenas incoerência, nem apenas maldade ou perseguição política ilimitada contra quem ele pensa serem seus adversários pessoais. É mais do que isso, é traição aos princípios que ele prometeu defender. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e à democracia. E sem dúvida nenhuma, um golpe de Estado já dado por Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal no povo brasileiro. E esta não é apenas uma opinião, é a conclusão lógica baseada em Alexandre de Moraes, em seu voto no julgamento da ADI 5526 de outubro de 2017. Cabe apenas ao presidente Hugo Motta o poder de despachar esse requerimento e instalar esta CPI. O Brasil não pode mais tolerar silêncio diante de tanto autoritarismo. É preciso restabelecer o equilíbrio entre os poderes e acabar com a censura, a perseguição política, as violações aos direitos humanos e a agressão ao Congresso Nacional. Compartilhe esse vídeo, denuncie, pressione. Vocês gostaram? Interessante, né? Então, resumindo, era preciso frear o PT, com certeza era preciso frear o PT, né? Porque ele estava se tornando um eterno, né, governo, era governo para 200 anos. Que naquele esquema que eles estavam fazendo para ganhar as eleições não tinha outro jeito não. E aí a oposição foi para cima, só que a oposição fazia parte desse conglomerado, né, de apoio que ajudava o Lula a governar e a Dilma a governar durante esse tempo. Por quê? Porque eles foram abduzidos pelo encanto, entendeu? Das emendas, das propinas, daquela coisa toda. Ó, vocês vão continuar fazendo parte do esquema, nós vamos manter o seu esquema, porque o PT precisa colocar uma nova pauta, um novo programa de governo. A gente precisa fazer coisas que a sociedade não quer, então nós vamos precisar fazer maioria para poder votar projetos. Aí a coisa começou a rolar solta. Então a promiscuidade foi grande, né, no governo do PT, porque tinha o PT que fazia para poder fazer maioria, e tinha que comprar os outros para poder passar com os projetos, e todo mundo fazia parte. Chegou no governo da Dilma, no quarto governo, até o pessoal do STF começou a falar: é uma creptocracia esses governos. Eles estão tirando dinheiro aqui para ganhar eleições até 2.200, sei lá o quê. Então tem que frear isso. Realmente tinha que frear, né? Tinha que frear. Só que entre frear essa parte política eleitoral e frear a corrupção, né, era bem diferente. Então, como fazer essa transformação, como mudar o Brasil, né, com o ministro da Dilma, Gilberto Kassab, ministro da Dilma, que caça a Dilma e vai para o governo Temer e vira ministro do Temer, Gilberto Kassab, o que muda nisso aí? Não muda nada, entendeu? Quer dizer, muda o contexto político. Agora nós podemos trabalhar uma coisa mais diferenciada aqui, tentar trazer a democracia de volta, vamos restabelecer a eleição, vamos coordenar isso aí, vamos descobrir como é que o PT faz esses esquemas todos e tal.
e restabelecer a normalidade, voltar, tentar colocar o Brasil nos eixos. A princípio eu entendo que era essa a ideia da oposição na época, só que ela estava contaminada na base do governo Lula, porque tinha também os seus governos estaduais, tinha os esquemas todos que comprometem tudo, então tinha uma coisa de... o cachimbo faz a boca ficar torta, estava todo mundo de boca torta. Então como é que arruma isso aí? Aí o Temer ganhou e tal, a turma do PT foi para cima, falou, não, peraí, vocês também têm culpa no cartório, se for por corrupção, vocês também vão cair no carro. Aí o Alexandre de Moraes foi para o STF para frear o judiciário, falou, não, peraí, vocês não vão vir para cima da gente não. Vocês não vão vir para cima da gente não. Aí o Bolsonaro ganha as eleições, porque eles não conseguiram fazer fazer a sucessão dele. O Temer não conseguiu fazer o sucessor dele. E o Bolsonaro era um cara assim, meio outside, não era um cara que tinha essa malícia, ele não participava do esquema, ele era uma pessoa que ficava falando sozinho no Congresso. Então o pessoal pegou e falou, o povo falou assim, não, vamos pegar o Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro não é nada disso. É os valores que a gente quer do Bolsonaro, o que a gente quer na presidência. Eu não quero a experiência do Bolsonaro, porque ele não tinha. Eu não quero a expertise do Bolsonaro, porque ele não tinha. Mas eu quero os valores do Bolsonaro. É isso que eu quero. E era isso que estava contaminando toda a base política brasileira. Tanto a oposição como a situação. Então o Bolsonaro passou a ser um diferencial, por quê? Porque o Bolsonaro vendia valores, trazia valores com ele, entendeu? Que diferenciava disso tudo. Mas aí a turma falou, mas o Bolsonaro não tem experiência, o Bolsonaro é isso, e papapá, e papapá. Não serve, o Bolsonaro é militar, e vai querer trazer o seu exército de novo, pai e tal. E aí ficou aquele barulhão no Brasil, aquela coisa complicada de se ver. Foi aí que a turma falou, não, junta toda a podridão e vamos tirar o Bolsonaro. Aí pronto, tirou da cadeia. Aí o Alexandre de Moraes fala? O que ele fazia antes? De atacar o judiciário, quer dizer, de tentar botar freio no judiciário, ele entrou lá no STF para botar freio no judiciário, para não chegar na base do Temer, nessa proposta nova de transformação, diminuindo a presença do PT na base da sociedade, tirando a contribuição sindical para esvaziar essa movimentação meia socialista que eles tinham. Então, tinha uma boa intenção de desalojar a máquina do PT. E eu acho que ainda tem, entendeu? O PT não está mandando tanto assim, não, hoje. Tanto que você vê que o Lula fica passeando, o Lula não manda nada. Quem manda é o Alexandre de Moraes. Só que aí a sociedade entende o seguinte, espera aí, caramba, vocês estão abusando do processo. Não é por aí. A gente ainda está querendo os valores. A gente já está nos valores. A sociedade, não, a gente já quer os valores. Não interessa, a gente já quer os valores. Mas peraí, não é assim não. Tem que mudar isso, mudar aquilo, pá e tal. Mas é isso que vocês estão vendo. Aí o Alexandre de Moraes, o que ele faz? Para manter a estrutura dele de poder, ele fala assim, eu não vou enfrentar o Bolsonaro e não vou enfrentar o PT. Porque o meu Geraldo Alckmin só tem 5% de voto. Então eu ponho ele de vice, ele pega o esquema do Lula, põe o Lula aí, e vamos ver se a gente faz isso aí aos pouquinhos e tal, até recuperar esse clima, porque o Brasil não pode parar, é uma grande potência, aquela coisa toda. Mas o homem está se perdendo, e se perdeu mesmo. Se perdeu e agora colocou a situação dele difícil, porque o mundo mudou lá fora. E mudou também por questões de valores. Esse mundo cognitivo, esse mundo internet, conectado, as pessoas estão com mais capacidade de interpretação de realidade e o poder do cidadão aumentou muito, através da facilidade que ele tem de se comunicar, de se fazer ouvir. Então é por isso que a gente está aqui trazendo a Comissão Cidadã de Inquérito para você participar desse novo momento que o mundo está precisando que você reflita sobre isso. Então tá bom, está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você chegou até aqui e gostou, não deixa de dar uma pingadinha. Nós vamos pacificar esse país e vamos chegar à verdade, porque nós somos uma grande potência e um povo maravilhoso. Mas é preciso ter maturidade para entender isso. Não sei se eu estou tendo, mas eu estou tentando, tá bom? Eu sou um simples camelô
aqui em São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Fique com Deus.